Olá pessoal, espero que todos estejam bem. É, Meu nome é Adriano Alvarenga Cajo, né? Sou professor da disciplina de Tecnologia de Produtos de Origem Animal, né? Aqui o tema dessa aula, nós veremos a principal matéria-prima da indústria de laticínios, que é o leite, né? Então, nesse caso, faz-se necessário que tenhamos um entendimento sobre o leite, né? Sobre o seu aspecto de composição, de quais são os constituintes químicos que fazem parte do leite, né? Isso é fundamental para que possamos desenvolver entendimento sobre a elaboração de produtos lácteos. Isso será necessário para que tenhamos entendimento, questões de qualidade de leite também, do leite. Então, iniciaremos essa questão da composição química, né? O que seria a composição química do leite, como de qualquer outro alimento, né? Os constituintes químicos, né, como exemplo aqui no caso do leite, é o caso a água é um constituinte químico, a gordura é um constituinte químico, lactose, proteínas, minerais, entre outros, né? Então, essas moléculas, né, são moléculas químicas que compõem o leite. Então, se nós analisarmos, né, se nós vamos falar assim, vamos fazer uma visão detalhada do que compõe o leite e os seus quantitativos, né? Qual é a quantidade do componente químico água que eu tenho no leite? Então, já é de se imaginar, né, devido ao seu comportamento fluido, né, ele tem uma característica muito semelhante com a da água, se a gente avaliar, se a gente visualizar. Então, a água é o constituinte do leite majoritário, ou seja, aquele constituinte químico em maior quantidade. E o que seria essa quantidade? Então, no leite, nós temos em média 88% de água, né? Então, é um quantitativo muito significativo, é o componente, como já dito, em maior quantidade no leite. Por isso que justifica-se do leite ter aquele comportamento fluido, né? Aquele comportamento de líquido, devido a essa grande quantidade de água presente nesse produto leite, né? 88% em média. Então, além da água, nós temos outros constituintes químicos presentes no leite que nós chamamos de sólidos totais. Porque a água não entra, evidentemente, porque a água não é sólida. Então, os outros constituintes químicos que compõem o leite são sólidos. Então, o somatório destes constituintes químicos, gordura, lactose, proteínas e minerais, são conhecidos como sólidos totais do leite, né? Então, dentro desses sólidos totais, nós temos a gordura, nós temos a lactose, proteínas e minerais. A gordura você vai encontrar no leite em torno ali de 3,2, 3,5%, né? Lembrando que é um componente que pode variar. O que é variar? Às vezes você pode encontrar um valor de 3,2. Em determinadas épocas do ano, dependendo da raça do animal, você vai encontrar 3,6, 3,7, até 4%. Né? Então, é um componente que oscila, que varia aí por alguns fatores. Depois eu volto a abordar essa questão desses fatores. E quando eu pego desses sólidos totais e retiro a gordura, o que vai sobrar? Sólidos desengordurados. Por que desengordurados? Porque eu estou considerando os sólidos menos a gordura. Por isso que está fracionado dessa maneira aqui, ó, com essas setinhas. Então, dos sólidos desengordurados, ou seja, todos aqueles sólidos com a exceção da gordura,
nós teremos no leite a lactose, que é o principal carboidrato, ou seja, é o açúcar do leite. Essa lactose ela pode ser encontrada ali em valores em torno de 3,5%, 4%, 4,5%, né? Tem uma oscilação. Proteínas, no plural, porque nós temos diversos tipos de proteínas no leite. Né? Essa informação que ela é muito importante, a gente vai ter que detalhar mais essa questão das proteínas, porque quando nós vamos falar na elaboração de queijos, é fundamental que tenhamos conhecimento sobre as proteínas do leite, em principal em uma proteína conhecida chamada de caseína. A gente vai ter que ter um entendimento mais aprofundado sobre a caseína, porque é necessário para que entendamos o fenômeno de coagulação do leite, tá? Claro que além de caseína tem outras proteínas de importância também, do ponto de vista tecnológico, a gente aborda ao longo da disciplina. E nós temos aqui a questão dos minerais. Minerais vai estar ali em torno de 0,7, 0,8, 0,9%, né? Então seria aí, entre os constituintes químicos, aquele que representa a menor quantidade. E outros, né, como enzimas, que entraria até, né, como tipo de proteína. Algumas vitaminas. Então, seria outros constituintes químicos também que também estão presentes no leite. Mas, né, o que nos interessa, o que a gente fala com mais frequência, relacionado aí à questão do aspecto tecnológico, né, da gente pegar esse leite e transformar em algum produto lácteo, a gente tem que estar mais sintonizado com estes constituintes químicos do leite. Então, a título de curiosidade, essa tabela, né, ela faz uma comparação de composição química. Né? Lembra dos constituintes lá do slide anterior? A água, a lactose, a gordura, proteínas, minerais. Então, essas aqui são as colunas dos constituintes químicos. E aqui nós temos a espécie, né? É um intuito de fazer uma comparação. Então, o leite, que é mais usual para a indústria, né, em termos aí de elaboração de produtos para consumo, é o leite de vaca. Então, você pode notar que ele tem valores próximos, né, aqui de água. Ó. Lembra que eu falei que tem em torno de 87, 88% de água, né? Então, são valores que, se eu olhar outros tipos de leite, também tem a água como o componente químico majoritário, ou seja, em maior quantidade. Né? Tem uma exceção aqui com o leite de égua, que é um pouco a mais, né, de água do que os demais. Mas se olhar o leite humano com o de vaca, tem uma certa similaridade em relação ao conteúdo de água. O leite de vaca, ele tem em média 4,9% de lactose, que é o açúcar, né, o principal carboidrato do leite. Né? Enquanto o leite humano tem, em média, 7% de lactose. Então, o leite humano tem uma quantidade significativa a mais de lactose em comparação ao leite de vaca. Nós vamos para a gordura. A gordura do leite de vaca está em torno ali de 3,6% em média. A gordura do leite humano também é muito similar, muito próxima do leite de vaca. Mas notem que o leite de ovelha e o leite de búfala, né? O de camela também, mas aqui não é o caso do Brasil, né? Mas aqui ovelha e búfala nós temos no Brasil com o intuito de produção de leite. Olha a quantidade de gordura, como que é muito maior em relação ao leite de vaca, né? Então, o leite de ovelha e o leite de búfala chama muita atenção pelo quantitativo a mais de gordura que esses leites possuem, né? Então acaba gerando queijos com características diferenciadas,
Essa gordura aqui, ela é bem diferente da de vaca em questão de coloração, né? A gordura do leite de vaca é amarelada, essas aqui não são, né? Isso aqui traz mais rendimento em queijos, muda o sabor dos produtos lácteos. Então é um aspecto interessante. Com relação a proteínas, nós temos aqui a proteína do leite de vaca, a proteína total, né? Eu estou falando proteínas no plural porque aqui está envolvendo vários tipos de proteínas. Então a proteína total está em torno de 3,4%, mas o leite humano é bem mais abaixo, tá? É 1,6% em média de proteínas. E chama atenção aqui o de ovelha. O de ovelha tem em média 6,1% de proteína. Isso é um valor muito elevado para esse componente. Então, leite de ovelha, além de ter um quantitativo de gordura elevado, contém também valor expressivo aí com relação ao percentual de quantitativo de proteína, 6,1% em média, né, de proteínas no leite de ovelha. E os minerais, né, são aqueles, está no plural porque são vários. Então, o leite humano tem em média 0,22%, tá, de minerais e o leite de vaca 0,75, 0,8, 0,9%. Então, essa tabela foi a mais a título de curiosidade para que possamos comparar diferentes tipos de leite quanto à sua composição. Evidentemente, né, eu coloquei o leite humano aqui porque sempre gera essa dúvida, né, se o leite de humano é próximo, se é muito diferente de outras espécies. E em alguns aspectos eu diria que sim, né, dependendo da espécie que está fazendo comparação. Mas se a gente analisar, né, o leite de ovelha e de búfala acaba distanciando muito do humano. Mas é igual eu falei, é título de curiosidade que eu coloquei o humano. Mas os demais aqui são produzidos, né, tanto de vaca, cabra, ovelha e búfala, no Brasil, são produzidos com o intuito de obter a matéria-prima leite para elaboração de diversos tipos de produtos lácteos. Então, a composição geral do leite, como foi dito, né, nós temos a água, variando ali, né, em torno de 88%. Os sólidos totais, que nós já vimos, né, no slide anterior. Os sólidos totais, a gente costuma usar essa siglazinha aqui, o ST. Quanto de sólidos totais nós temos em média no leite? Evidentemente, vai ser em torno de 12% para fechar em 100%. Então, se eu tenho em média 88% de água, o outro restante para fechar em 100% são de sólidos totais, que nós vimos que tem gordura, lactose, proteínas, minerais. Então, esses seriam os sólidos totais do leite. Tá? E esses sólidos totais também é conhecido como extrato seco total. Tá? Sólidos totais e extrato seco total é o mesmo significado. Já os sólidos desengordurados do leite, que é a sigla SD, que é o usual, né? Então, o que seriam os sólidos desengordurados? Né? Aqueles componentes químicos sólidos, com exceção da gordura, por isso que usou a palavra desengordurado. Mais para frente, quando a gente estiver falando da elaboração de queijos, eu venho envolvendo por que é importante a gente entender e conhecer valores de sólidos desengordurados. Né? Para que tirar a gordura aqui da história? Né? Para que não englobar a gordura? Porque isso aqui lá na elaboração de queijos será um parâmetro que vai me ajudar na hora de fazer a elaboração do produto. Então, aqueles sólidos desengordurados, que é proteína, minerais, a lactose, é em torno de 8,5 a 9%, tá? Que é a mesma coisa que extrato seco desengordurado. Sólidos desengordurados é a mesma coisa que extrato seco desengordurado, que a gente usa muito essa sigla ESD. Mas o que mais se fala em chão de fábrica, em laticínios, é o extrato seco desengordurado. Então, proteínas a gente vai ter em média ali 3,25%, 3,5%. A lactose em torno de 4,8%, podendo chegar a 5%. Os minerais do leite, ele pode ser de 0,7% a 0,8% a 0,9%. Desses minerais,
por ordem, quais são aqueles presentes no leite, né? Então, nós temos aí o cálcio, que chama atenção, né? Que é por ordem de quantidade. Mas nós temos vários outros tipos de minerais presentes no leite, né? Magnésio, potássio, sódio, cloro, ferro e por aí vai, né? O leite também contém ácidos orgânicos, tá? Esses ácidos estão presentes em quantidades em média aí de 0,16%. Então, se eu estiver fazendo uma análise de comparação com outros ingredientes, a gente vê que a quantidade é bem baixa, né? E esses ácidos, eles podem estar presentes no leite de diversas formas, né? Não é somente um tipo de ácido presente, né, no leite, que é o famoso ácido lático, né? Nós temos ácidos presentes no leite na forma de citrato, de formato, de acetato, lactato, oxalato. Então, isso aqui são os tipos diferentes de ácidos presentes no leite para justificar esse 0,16%. Nós temos uma quantidade de enzimas presentes no leite, tá? Mas o que importa para a gente aqui nessa história que não é a quantidade, é qual é o tipo de enzima que está presente no leite. Então, nós temos aqui exemplos que são usuais, tá? A peroxidase, a catalase, a fosfatase, lipase e entre outras enzimas. Essas aqui, elas são importantes no aspecto tecnológico, tá? Quando eu falar de aula de tratamento térmico do leite, a gente vai ver que a peroxidase e a fosfatase, quando a gente faz o processo de pasteurização, nós vamos medir a eficácia do processo de pasteurização por meio dessas duas enzimas aqui, ó, tá? Então, se for um leite pasteurizado, a fosfatase tem que estar negativa no teste que eu for fazer, pasteurizei o leite, ou seja, apliquei um tratamento térmico. E aí agora eu vou aferir se esse tratamento térmico foi eficaz, se ele foi suficiente, né, se ele foi satisfatório. Eu vou ter que fazer o teste de padrão enzimático. A fosfatase eu vou fazer, ela vai ter que estar negativa, e eu vou ter que fazer o teste de peroxidase e ela vai ter que dar positiva, ela vai ter que estar presente no leite pasteurizado. Então aqui é só um exemplo, mas eu utilizo essas enzimas para padrão enzimático de outros tratamentos térmicos que nós vamos estudar nessa disciplina, para que possamos aferir, né, a eficácia do processo com relação ao tratamento térmico. Lipase também, a gente vai falar dessa enzima, ela é importante do ponto de vista aí tecnológico, porque ela pode promover alterações negativas, ou seja, indesejáveis no leite, que aí pode desencadear vários problemas de ordem sensorial nos produtos lácteos, né? O principal problema da atividade da lipase aí poderia ser o processo de rancificação, né? O ranço ele é um parâmetro que é aferido pelo paladar e ele tem um julgamento negativo, né? Seja no leite pasteurizado, seja na manteiga, no requeijão, principalmente em queijos, né? Então nós temos essa questão. Falaremos mais com mais detalhes ao evoluir da disciplina dessa questão enzimática. Também devemos considerar que nessa composição do leite também há a presença de gases dissolvidos, né, como oxigênio e nitrogênio. E também tem presente no leite vitaminas, a vitamina A, C, a vitamina D, tiamina, riboflavina, entre outras vitaminas, né? O leite integral. O que é o leite integral? Aquele leite, né, que contém os seus constituintes. Porque se a gente pegar o leite desnatado, já é um outro tipo de leite. Então, o leite integral, que ainda contém a sua gordura, ele tem bastante, ele tendo gordura, e nessa gordura há algumas vitaminas que são lipossolúveis. Olha a palavra, lipo lembra lipídio, lipídio é gordura. Então, essas vitaminas que são lipossolúveis, elas estão vinculadas ao componente químico do leite, gordura,
E se o leite não foi desnatado, ele ainda contém a gordura, ele contém vitaminas que são significativas e importantes aí para a nossa dieta, tá? Então é o caso da vitamina A. Então o leite contém vitamina A, desde que seja o leite integral, porque se fizer o desnate, o que é o desnate? Remover a gordura, e se você remove a gordura, lembrando da existência de vitaminas lipossolúveis, lipo lembra lipídio, que é gordura, elas foram retiradas juntamente com a gordura. Então o valor nutritivo no que tange às vitaminas é diminuído, é afetado. Aqui eu venho falar, tá, sobre proteínas total do leite, tá? Proteínas total do leite. Então, o que significa essa coluna e essa coluna? Vamos entender, né, detalhadamente o que seria de importância aqui nesse assunto, né, falar sobre as proteínas do leite. Primeira coisa, nós temos proteína total. Nós temos, dentro dessa proteína total, ela é dividida em grupos, apenas 2 grupos. Nós temos o grupo das caseínas, que está aqui, tá? Estou passando aqui ó, o ponteiro. O segundo grupo são as proteínas do soro, tá? Então, estou falando de grupos. Dentro de proteína total, nós temos 2 grupos. O grupo da caseína e o outro grupo é as proteínas do soro. Então, tá caseínas porque nós temos alfa S1 caseína, alfa S2 caseína, beta caseína e kappa caseína. As letrinhas alfa e beta são conhecidas, né, do alfabeto grego. Agora a kappa, né? Então a kappa caseína. Então usou aqui letras do alfabeto grego para diferenciar essas proteínas. Quem? As caseínas, tá? Se eu pegar das proteínas do soro, né, nós temos dentro das proteínas do soro a alfa-lactalbumina, nós temos a beta-lactoglobulina, nós temos a BSA, bovino-soralbumina, nós temos imunoglobulinas e nós temos proteose peptona. Tá, quanto nome, né? Quanto nome diferente. Então, vamos para a parte numérica aqui, quantitativa, né? Vamos aos números. Então, suponhamos que, né, o leite, já foi dito que ele tem em média 3,3% de proteína total, tá? Então, é a mesma coisa que 33 gramas por litro, tá? Então, nós temos ali o 3,3% ou que é a mesma coisa que 33 gramas por litro. Então, em 1 litro de leite tem, em média, 33 gramas de proteínas. Quem são as proteínas? Aquelas, tá? Essas 33 gramas, ela é composta por esse grupo aqui, ó, esses 2 grupos. Aqui estão as proteínas do leite. Dentro desses 33 gramas por litro, 26 gramas representam as caseínas totais. De novo, então, do total de 33 gramas de proteínas no leite, né, por litro, desses 33, 26 gramas por litro significa que são caseínas totais. Então, são essas aqui, ó. Dentro desses 26 gramas de caseínas, nós temos 10 gramas
por litro de alfa-S1. Nós temos 2,6 gramas por litro de alfa-S2. Nós temos 9,3 gramas por litro de beta-caseína. Nós temos 3,3 gramas por litro de capa-caseína. Tá? Então, aqui eu estou quantificando, né, em relação à quantidade total. Então, já vi que dentro das proteínas totais, a proteína majoritária do leite são as caseínas, porque se em 33 gramas por litro das proteínas totais, 26 gramas por litro são de caseínas. Então, eu já tenho aqui uma informação interessante, que as proteínas majoritárias do leite são as caseínas. Isso é fundamental, isso é de conhecimento. Tá? Então, vamos continuar. Então, dessas 33 gramas por litro de proteínas, 6,3 apenas, né? 6,3 gramas por litro são de proteínas do soro, subdivididas em 1,2 gramas de alfa-lactoalbumina, 3,2 gramas de lactoglobulina, tá? Que é a beta-lactoglobulina. Nós temos apenas 0,4 grama por litro de BSA, 0,7 grama por litro de imunoglobulinas e 0,8 gramas por litro de proteose peptona. Então, nós já temos aí um nível de informação bastante interessante. Tá? Então, nós temos aqui um nível de informação de que o leite tem, em média, 3,3% de proteínas. E dentro dessa informação, nós temos o conhecimento de que dentro dessas proteínas nós temos dois grupos. O grupo das caseínas, está aqui, e o segundo grupo, que é o grupo das proteínas do soro. Então, frente a essa informação, nós tivemos aqui o fracionamento quantitativo de cada proteína em média no leite. Então, o que chama a atenção, que nós temos mais em quantidade aí, seria as caseínas. E dentro dessas caseínas, né, detalhando, nós temos aqui a beta-caseína, que tem 9,3, a alfa-S1, 10. Então, são as duas que estão em maior proporção presente no leite. O que é essa outra coluna numérica aqui, né? Percentual de proteína. Então, você pegar aqui 33%, é percentual de proteína total, né? 100. Então, se eu pegar desses 100%, né? Eu estou pegando aqui os 3,3% gramas por litro. Agora, eu estou falando assim, dos 100% dessas proteínas, 79% são de caseínas. Então, seria que, em média, 80% das proteínas são caseínas. E o que sobrou dos 80% para chegar lá no 100%? Aqui, ó, 20%. Então, nós usamos muito essa informação, excessivamente, que o leite contém dentro das proteínas, aqui ó, 100%. Somente das proteínas que eu estou considerando, tá, gente? Dentro das proteínas do leite, eu tenho 80% de caseína e 20% de proteínas do soro.